Os que já estão em pé, abra sua Bíblia Sagrada em Carta aos Efésios. Carta aos Efésios. Quero compartilhar aqui com vocês de uma palavra da parte de Deus, capítulo de número 3. Aleluia. Nós tivemos uma coletânea de mensagens durante esses dias, todo mundo foi alimentado e eu também. Para aqueles que não conheciam, irmãos, esse trabalho nasceu, essa Semana do Espírito Santo nasceu lá em Osasco, na Igreja Redenção lá em Osasco, onde nós tivemos o privilégio de estar há 17 anos naquele lugar fazendo essa obra, e ela se estendeu até aqui e a gente viu que foi muito produtivo e edificante. No entanto, também observei que teve muitas pessoas que se encheram durante a semana inteira, na segunda-feira de oração, estava lá pedindo oração porque o azeite vazou por algum lugar. Que isso não aconteça conosco amanhã. Amém? Efésios capítulo de número 3, versículo de número 14. Aleluia, diz assim, todos acharam? Diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Você é a família, diga amém. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, não sei como é que está a sua tradução, depois a gente vê, com poder pelo seu Espírito Santo, no homem interior, no homem, aleluia, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, só não abaixa, irmão, senão me dá um treco aqui na minha voz, tá bom? Deixa assim que eu me viro aqui. Voltamos. Vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de estando arraigados, ou seja, enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, que é o Espírito Santo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Opera em quem? Em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Diga amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Eu creio, obrigado Jonathan, eu creio que a partir do momento que oraram, foi orado e eu creio nisso, amém? Glória a Deus. Agora eu quero que você fique prestando meia atenção, porque nós vamos fazer uma retrospectiva aqui, rápido e ligeiro. Não, eu vou fazer bem devagar, porque toda vez que eu falo rápido e ligeiro, eu demoro 3 horas pregando. Aí tem gente que fica inquieto, quer ir embora, se quiser pode ir, porque eu não posso segurar ninguém. Na verdade, nós não podemos segurar ninguém. Então, em nome de Jesus, fique debaixo da graça de Deus, observe tudo e retenha o que é bom. Amém? Então, vamos devagar aqui. Irmãos, nós falamos a semana inteira e um tema principal para falar do Espírito Santo seria exatamente Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, que fala de um derramamento. Mas esse derramamento foi falado pelo profeta Joel aproximadamente 795 anos antes de Cristo. Numa situação caótica e de promessa, ele disse: vocês precisam rasgar o coração, vocês precisam chorar, vocês precisam se expressar. Havia uma pestilência sobre aquela região, era o pulgão, a locusta, era um exército que estava comendo o trigo, e isso simbolizava que havia uma desobediência ali.
Faltava um povo cheio do poder e da graça de Deus. E aí ele se levanta e diz: rasgai as vossas vestes. Havia um tal de o povo rasgar roupa para buscar a Deus. Irmão, não é rasgando roupa que você vai buscar a Deus. Você precisa rasgar o coração. E coração não é isso aqui. Coração é aqui, ó. Se rasgar aqui dentro, diante de Deus. E quando você se rasga diante de Deus, as pessoas também veem que houve mudança. Amém? E também o profeta Isaías chega a dizer a respeito do derramamento do Espírito Santo. O profeta Zacarias fala a respeito do derramamento do Espírito Santo. Teve mais um outro profeta, deixa eu ver se eu lembro aqui, o profeta Isaías, o profeta Zacarias, o profeta Ezequiel falou a respeito disso, inclusive naquele vale de ossos secos. Lembra do vale de ossos secos? Havia ossos sequíssimos em cima da terra. Não estava enterrado, estava sobre a terra. E aí vem uma autorização na boca do profeta, que esse profeta tomado por Deus. Irmãos, o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Então, se eu fosse dar um tema aqui para vocês, seria vivendo o sobrenatural de Deus em você. Vivendo, diga comigo, o sobrenatural de Deus em você. O homem natural não consegue entender. Tanto é que o profeta Ezequiel, no capítulo anterior, capítulo 36, ele está pregando sobre os montes. E aí o monte às vezes simboliza segurança. Ele pega os montes, ele foi lá e falou e tal, e ele com ousadia profetizou ali. Mas depois o Senhor diz: agora, o Espírito de Deus transporta ele para dentro de um vale, que era uma planície. Olha a mudança do monte para um vale. E quando ele chega lá, a visão que ele tem não é uma visão paradisíaca de cima de monte. Agora ele está diante de uma visão de um monte de ossos secos. E era osso de ser humano. Não era osso de cachorro, de gato, de elefante, não. Era osso de seres humanos. Pensa que uma cena de uma tragédia, de uma chacina, e que alguém só encontrou osso ali. Então pensa bem, e quando ele chega ali, a visão já é meio aterrorizante. E aí o Senhor pergunta para ele: poderão porventura ter vida esses ossos aqui? Irmão, que pergunta! Era eu que tinha que fazer essa pergunta para Deus, não Deus fazer para mim. E aí ele já mudou e disse assim: Senhor, tu sabes, verdadeiramente, o Senhor sabe. Então começa a preparar o sobrenatural de Deus, porque não foi ele exatamente que fez sozinho, ele usou pessoa, e Deus quer usar você. Tanto é que ele te coloca como templo do Espírito Santo, morada de Deus. Irmãos, tanta coisa bonita sobre a terra, para o Espírito Santo se apossar e fazer morada, e ele escolheu você, e ele não erra. Aleluia! Deus quer usar a tua vida. Deus não quer, ele já usou uma jumenta, ele já usou um corvo, ele usa o que ele quiser, mas ele quer usar você. Ele não usou anjos, foi pregado aqui esses dias, ele não quer usar esses, ele quer usar a tua vida. E quando ele profetiza, há um reboliço, uma mudança, e eu imagino um crânio procurando o seu próprio corpo, porque estava tudo espalhado, uma mão andando, parecendo a família Adams, andando, procurando o seu próprio corpo. Pensa numa cena bizarra. Filme de Sexta-feira 13, para quem gosta de filme de terror. Aí, de repente, quando vai tomando forma cada palavra que saía da boca do profeta, Deus ia realizando, e ele foi tomando forma, até que estava em pé, com carne, e o Senhor profetizou, e disse, através do profeta, e disse: olha, eu vou colocar neles o meu espírito. Não era só o espírito humano. Eu sou tricotomista. Vou explicar para vocês aqui que não, provavelmente alguns não saibam.
Eu sou tricotomista, eu acredito no corpo, na alma e no espírito. Por quê? Porque existe o dicotomista, que acredita que alma e espírito é a mesma coisa. Então eu acredito em corpo, alma e espírito. Eu acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se você acredita também, dê glória a Deus. E aí o que acontece? Além daquele corpo estar ali, ele recebe o Espírito com letra minúscula, que é o Espírito humano, mas Deus fez uma promessa muito maior, dizendo: eu vou colocar nele o meu Espírito. Quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Eu vou colocar nele para que tenha vida. Irmão, fora de Cristo, fora desse Espírito Santo, nós somos seres humanos, viventes, mas sem vida, porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Eram ossos secos, sem o Espírito de Deus. E a Bíblia diz, lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Por favor, coloca aqui, irmão, apesar de que eu quero que você marque aí na tua Bíblia, porque senão fica preguiçoso. Esses tempos atrás eu fui pregar numa igreja, e aí eu estou pregando lá e tal, e eu fui citando um texto, e eu percebi que 99% do pessoal estava sem Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia estava no telão. Eu acho isso interessante, mas eu acho que você não marca na tua Bíblia, não conhece a tua Bíblia, conhece tanto teu celular, assim como eu conheço o meu, mas não conhece a tua Bíblia. Então não se torna precioso quando você vai marcando. Isaías capítulo de número 12, versículo de número 2. Diz assim: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Versículo de número 3 é a chave. E vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Terra seca, agora ela tem vida pelo poder do Espírito Santo. Amém? E as promessas foram se cumprindo. Aliás, foram sendo repetidas, até que o profeta Joel, que é o que mais se destaca, disse: olha, vai haver um momento onde vai haver um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Porque até então, no Antigo Testamento, somente alguns reis de Judá e de Israel, que eram 2 reinos, somente alguns reis tinham o Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo. Inclusive Saul profetizou uma vez. Saul foi usado, foi cheio do Espírito Santo e chegou a profetizar uma vez. Só havia alguns reis, segundo, sacerdotes, terceiro, profetas. Só esses. Então era como se fosse meio pingado o Espírito Santo. Mas havia uma promessa dada por Deus que ele derramaria sobre toda a carne. Se é de carne e osso, aleluia. Irmãos, pode ser que haja um dia em que vai ter ciborgues, robôs aqui, dizendo: alguém quer aceitar Jesus como Salvador. Imagina. E se houver um perturbador, aí Robocop 2, põe ele para fora. Né? Pode ter cuidado, que eu já fui numa casa esses tempos atrás e tinha lá um rapaz todo alegre e mostrando lá um computador, uma bolinha assim, que ele começou a falar: então fulano é de tal, e aquele robozinho respondendo. E ele todo faceiro, que agora tinha uma companheira lá no quarto. Eu fiquei pensando: meu Deus do céu, olha até que ponto a gente chegou. Então, queridos, pensa comigo, em nome de Jesus. Havia uma promessa e essa promessa começa a se estender, e essa promessa era para toda a carne. Aí Jesus, parece até que no Antigo Testamento Deus, que nunca esteve distante, Deus estava meio distante das pessoas, porque ele usava os profetas para atraírem as pessoas para ele. A intenção de Deus foi nunca afastar a pessoa, mas atrair para ele. E ele continua dizendo: vinde a mim, venham.
pastor usou um dia desses aí, o pastor Júnior falando a respeito de Isaías 55:6, foi o primeiro texto da Bíblia que eu decorei. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e pode achar. Invocai-o enquanto está perto, ele estava perto, aleluia, e ninguém prestou atenção. Mas parecia, ao ponto de vista que Deus estava longe, porque ele usava os profetas. E toda aliança que foi feita, foi quebrada. Aí Deus, por sua infinita graça, derrama a graça dele sobrenatural, provando alguém ao sobrenatural, e ele traz a Jesus Cristo mostrando o sobrenatural dele. E o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. O homem natural, ele quer explicação demais. E a ordem aqui é a gente se render à vontade de Deus. E aqui agora eu vou falar de uma pessoa com todo respeito, com todo carinho, com todo zelo, com todo amor, com toda reverência, aleluia, sem idolatria. O Espírito de Deus, o próprio Deus observando nas congregações que estavam servindo a ele, uma mocinha, lá de entre 14 e 15 anos, lá de uma região pobre, do interior de Judá, chamado Maria. E se revela até ela dizendo, olha, deixa eu te dizer uma coisa, menininha, você que está noiva, comprometida, deixa eu dizer uma coisa, você vai engravidar e a tua gravidez vai ser gerada pelo Espírito Santo. Olha que coisa maluca. As coisas de Deus que são milagres não se explica, se vive. Aquela moça tinha a opção de dizer assim, não quero não, senhor. Não quero me envolver nessas coisas não. Mas ela era uma menina de oração, ela era uma jovem de oração, e ela vivia sob o temor de Deus, e de repente se revela para ela, e ela procura saber como é que seria isso. Já que ela não tinha acesso a uma relação sexual. E foi explicado o suficiente, irmão. A explicação de Deus, ela é o suficiente. Aí você sai do teu natural e entra no sobrenatural que aí acontece. Por exemplo, clama a mim e eu te responderei. Qual é o natural? É você orar. Qual é o sobrenatural? Deus responder. Entra no sobrenatural de Deus através da tua oração. E tudo que pede em oração, crendo, recebe. Olha o segredo aqui. A moeda do mundo espiritual se chama fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que eu não vejo. Ninguém está vendo o oxigênio aqui, mas ele está aqui. Pare o oxigênio e daqui a pouco todo mundo vai ver Deus de perto, se estiver com Cristo. Amém? E aquela moça, quando é explicado para ela que ela vai ser engravidada pelo Espírito Santo, é algo sobrenatural, ela não questionou mais e disse, seja feita a sua vontade. Quantas vezes você já falou, seja feita a vontade de Deus, mas fica sempre questionando como é que Deus vai fazer? Ficou ou não ficou? Não precisa me responder, mas o seu aí dentro já me respondeu. Que a gente quer saber como é que vai ser. Irmãos, o sobrenatural de Deus é para quem crer. E por isso que somos chamados de crentes. Amém? Mas tem muitos crentes que ainda não experimentaram disso, porque não se doaram o suficiente, ainda não se alicerçaram, ainda não se enraizaram, aleluia, nesta graça, que a porta ainda está aberta e um dia ela vai fechar. Aquela moça só disse, seja feita a tua vontade, seja feito o que o Senhor quiser fazer, faça, eis-me aqui, faça o que o Senhor tem que fazer. E ele fez o que tinha que fazer. O sobrenatural acontece. E dali nasce o Salvador. E desse Salvador vem a história, que ele mesmo era cheio do Espírito Santo, e um dia ele foi movido pelo Espírito Santo a
até a igreja. Irmão, você está aqui hoje, sabe por quê? Porque você foi movido pelo Espírito de Deus. Pode até ter vindo resmungando, mas quem te moveu até aqui foi o Espírito Santo. O que te move segurar você dentro de uma igreja? O que que te move? O que te faz se apegar? O que é? Algo ou alguém chamado Espírito Santo que habita dentro de você. Aleluia! Enquanto esse Espírito Santo estiver dentro de você, há valores aí dentro que você nem imagina. Quantos valores foi distribuído diante de Deus aqui diante de vocês e vocês nem imaginam, nem valorizam. Um novo nome, uma nova perspectiva. Você é templo do Espírito Santo. Um monte de adjetivo começou a acontecer na tua vida. Você é santuário de Deus, menina dos olhos de Deus, igreja do Senhor. E é uma igreja que tem um dono tão pleno que ele diz: as portas do inferno não vão prevalecer. Pode lutar, mas não vão prevalecer contra a minha igreja. Irmão, dentro dessa palavra aqui eu não tenho medo de macumba, boa cumba, tricumba, qualquer cumba, olho gordo, olho magro, olho vesgo, que eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um dono. Aleluia. Você e eu temos que saber quem somos e de quem somos. Quem é que habita dentro de você? Se contar um negócio, quando uma pessoa não tem muita confiança, quem é que habita dentro de você? Faz tempo que eu não contei essa, eu vou contar de novo. De um rapaz que trabalhava numa empresa, e lá nessa empresa tinha um colega, como vocês, cada um tem algum colega lá em algum lugar onde vocês trabalham, e esse colega era conhecido como Magrão. E Magrão tomava umas cachaças e tal, e era meio desordenado da vida, e fazia umas paradas meio erradas, e ele sempre evangelizando: vai lá e tal, e vai lá, Magrão, vai lá, hoje tem culto, e eu sou obreiro lá, e vai. E um dia, chega lá quem? O Magrão veio participar do culto. E todo alegre e tal, e aquele culto acontecendo. De repente, o pastor apresenta lá o Magrão, chama o Magrão lá para a oração. E quando o Magrão vem, falou: quem foi que veio com quem aqui? Ah, foi o meu amigo aqui que chamou. Aí vem cá, chamou o irmão lá do lado, Zé das Couves, e disse: abraça ele aqui. Abraçou. Aí de repente, quem é que se manifesta no Magrão? O Zé do Garfo, o diabão. Se manifestou lá no Magrão, e o Magrão cai espumando no chão e virou aquele piseiro, e o pastor diz: repreenda. E o camarada, meio assustado, falava assim: sai do Magrão, viu? Sai do Magrão. Sai do Magrão. E o povo olhando igual a vocês. Sai do Magrão. Aí o demônio falou: se eu sair do Magrão, eu entro em você. Ele falou: então fica no Magrão. Fica no Magrão. Ô irmão, você ri, mas se aconteceu hoje aqui, como é que você faz? Irmão, é você saber quem você é você crer no sobrenatural de Deus que habita em você. Você hoje é templo do Espírito Santo, santuário de Deus, e a tua comunhão tem que estar plena em todo o tempo, enraizada neste poder que foi derramado sobre a tua vida. Jesus cresce movido pelo Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo, faz o ministério dele, e agora o Deus em forma de carne já não está distante, agora ele está perto, andando do lado, caminhando, sentindo as mesmas coisas que nós, mas sem pecado. Sentiu a mesma coisa que você. Isaías 53 fala que ele era homem de dores. Trabalhou como carpinteiro. Irmãos, eu já vi um pregador de renome falar que Jesus falava assim: haja as mesas, tum! Tipo um abracadabra, pé de cabra, aí as mesas, tchum, acontecia. Eu fico imaginando qual é a mentalidade dessa anta. Não pode falar isso, eu falo. Pode deixar que eu me responsabilizo. Irmãos, isso é magia.
O Senhor Jesus em nenhum momento usou o poder dele para tirar proveito disso. Ele era homem de dores, a Bíblia diz. Se ele era homem de dor, ele sentiu dor. Ele sentiu dor de dente? Eu não sei. Quando chegar lá no céu, a gente pergunta: Senhor, você sentiu dor de dente? Não sei. Mas ele conhece tua dor de dente. Você diz: ah, meu Deus, de dente, meu Deus do céu. Pois é, ele conhece. Homem de dores. Ele sentiu angústia. Sabe essa angústia horrível que às vezes a gente sente, que pensa que vai dar um treco? Ou será que só eu que sinto isso? Sensação que o coração começa a disparar e vai sair pela boca. Irmãos, o coração não sai pela boca, tá? Isso é uma expressão é um hipérbole, é um negócio assim, né, assustador. Mas ele não vai sair pela boca. Mas a sensação é essa, que vai dar um treco, um mal-estar e você vai cair duro. Jesus sentiu essa angústia. Ele sentiu alegria, ele cantou. Ele chorou, ele teve a sensação de abandono. Ele sentiu na pele tudo que vocês já sentiram. As tentações, o engano, a alegria, tudo isso ele passou. Viveu como homem agora bem pertinho de nós. Mas antes dele subir ao céu, lá no evangelho que escreveu São João, capítulo de número 14, ele faz um discurso e agora ele diz assim: gente, eu estou terminando minha jornada e eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu olho para vocês e eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar para vocês, põe aqui, irmão, capítulo 14, versículo de número 16, do evangelho que escreveu São João. Ele disse: eu me preocupo com vocês, eu tenho zelo de vocês, e sabendo desse zelo, e que vocês têm carência de mim, eu vou enviar. Versículo de número 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, com letra maiúscula, Consolador, para que fique convosco por algum tempo. Irmão, para sempre é muito tempo. Amém? Para sempre é muito tempo. Eu faço uma promessa, eu vou rogar ao Pai. Não é uma pessoa rogando. Não existe outra pessoa rogando por nós ao Pai, a não ser o Cristo e o Espírito Santo, que hoje é um intercessor nosso. Ele disse: eu mesmo vou rogar ao Pai, e Ele vos dará. Não é porque vocês merecem, é porque vocês necessitam. Vos dará o Consolador, o nome dele é um nome próprio, o Consolador, o Espírito Santo, e ele vai dar para ficar para sempre. Só que aí eu me preocupo com esse para sempre quando alguém não zela. A Bíblia diz, lá no livro dos Reis, capítulo de número 17, se não me falha a memória, que quando o rei Saul, que um dia foi ungido a rei, que foi cheio do Espírito Santo, que chegou a profetizar, começou a fazer coisa errada, e desobediência, e erro, e Deus usando pessoas para falar com ele, e usando, e ele teimando. Sabe o que acontece? Chegou um momento que o Espírito de Deus, o próprio Deus, já não tinha mais comunhão com ele. E levanta, não, acho que não é aqui, é 1 Samuel, deixa eu ver aqui, irmãos, 1 Samuel, capítulo de número 16, 1 Samuel, capítulo de número 16, por favor, encontra lá. Deus foi se entristecendo, e a Bíblia diz, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, o dia do arrebatamento. Você tem um selo. Aí nós notamos o seguinte, capítulo de número 16, versículo de número 13. Quando Deus viu que
ele estava em alta desobediência, Deus já não tinha mais comunhão com Saul. E a Bíblia diz que Deus levantou aqui o servo dele, versículo 13, levanta o profeta Samuel. E diz assim: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Ungiu a quem? A Davi. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. Versículo de número 14, por favor. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito com letra minúscula, mal, da parte do Senhor. Não é que Deus mandou um espírito mal lá para ele. É que a partir do momento que o Espírito de Deus saía, quem vai entrar é um outro. Porque a pessoa, eu vou usar um termo aqui mais claro, deu legalidade. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Não tem que dar lugar para ele, não tem lugar para você. Mesmo que ele bata a porta, peça para Jesus atendê-lo, mas não dê lugar para ele. E ele vai enfiando devagarzinho, e daqui a pouco, se não tiver cuidado, ele está morando lá dentro. Diga misericórdia. Enquanto o Espírito de Deus se apossava de um, o Espírito do Senhor se retirava do outro. Será que isso acontece hoje? Mesmo com o derramamento do Espírito Santo? Se a Bíblia diz que não entristeça o Espírito de Deus, que vocês foram selados para o dia da redenção, há um risco muito grande. Se eu começar a entristecê-lo de maneira tão extravagante, vai chegar um momento que o Espírito de Deus vai se retirar de mim. Diga misericórdia. Nós somos templo do Espírito Santo. Um outro exemplo, olha aqui para mim, ó. Mateus capítulo 24, Jesus estava dentro do templo de Jerusalém, que era era a segunda restauração do templo, que foi de Salomão. Eles agora tinham reconstruído e tal, nunca terminaram bem acabado, mas estava lá. Quando Jesus sai do templo, que até hoje é uma marca para o povo judeu que fica lá no Muro das Lamentações, quando naquela época era um orgulho maior, quando Jesus sai do templo, os discípulos começaram a apontar para ele: Senhor, olha o templo, olha que coisa fenomenal. Jesus já tinha saído. Olha que coisa fenomenal. Aí o Senhor diz assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto Jesus estiver dentro da tua vida, da minha vida, da nossa vida, estiver lá dentro, aleluia, esse templo estará firme, alicerçado, aleluia, mesmo não acabado, mas está sendo construído e edificado e justificado. Mas a partir do momento que ele sair, vai ser somente ruína. Diga misericórdia. Vai ser ruína. Então nós só somos valorizados, temos valores a partir do momento em que ainda está o Espírito dentro de nós, em que Jesus habita dentro da nossa vida. Então precisamos nos alicerçar cada vez mais, valorizar esta graça que nos foi dada. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar alguém com vocês, e esse alguém eu quero que venha para morar para sempre. Por isso que eu não concordo com a ideia do Espírito Santo te visitar. Eu quero que ele vá e faça morada. E aí sabe o que acontece? Jesus, nos últimos instantes, já ressuscitado, ele disse: eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E eu quero que vocês busquem, porque há uma promessa do meu Pai, que foi dita por Isaías, dita por Joel, dita por Zacarias, dita por Ezequiel, que ela vai se cumprir. Fiquem lá, não saiam de lá, porque vocês vão ser minhas testemunhas a partir do momento que o Espírito Santo vai vir sobre vocês com poder. Amém? E esse poder vai gerar testemunho. Irmãos, todos os dons, menos 2, no Antigo Testamento já tinha.
Os dons de curar já havia no Antigo Testamento. O dom, por exemplo, de sabedoria. O dom de sabedoria, segundo a Bíblia Septuaginta, diz que é o mesmo Espírito que atuou na mente de José, quando ele interpretava os sonhos. Aquilo era o Espírito da sabedoria, de interpretar sonho. Que isso não vem do homem, isso vem de Deus. Amém? Outro dom, por exemplo, o dom da fé, que foi usado também pelo pastor Júnior outro dia aqui, falando a respeito de Elias. Elias disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que durante 3 anos e meio não vai chover nessa terra, senão segundo a minha palavra. Isso se chama dom da fé. Ele foi usado com o poder de Deus naquele dia. Aleluia! Com o dom da fé, que é um dom sobrenatural. Existem 3 tipos de fé. Essa fé comum que a pessoa diz, esse mês eu tenho fé que eu vou comprar uma jaqueta. Eu vou comprar uma bicicleta. Eu quero comprar um avião. Você tem fé? Essa fé que todo mundo tem, que está até fedendo de tanta fé. Fé natural. E existe a fé salvadora. A fé salvadora é baseada lá em carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Que a salvação é um dom gratuito de Deus por meio da fé. E como é que essa fé ela é gerada? Pelo que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé ela vem pelo e o ouvir pela palavra de Deus, não é somente a palavra de Deus ela gera fé. Por isso que precisamos ouvir a palavra, e guardar a palavra, e praticar a palavra. Isso leva o ser humano a um sobrenatural. Aí o que acontece? Deus cerrou os céus. Por quê? Porque ele foi usado por Deus. 2 dons não existiam no Antigo Testamento, que era a evidência que o Espírito Santo iria ser derramado. Não significa, ao meu ponto de vista, que todas as pessoas que são seladas com o Espírito Santo vão falar em línguas. Ao meu ponto de vista teológico, não é assim que funciona. Mas você deve buscar e pedir. Amém? Se vocês quiserem, eu dou uma pincelada nisso daqui a pouco. Aí, quando acontece isso, como é que se iria demonstrar que haveria esse derramamento com algo sobrenatural? Que ninguém nunca tinha experimentado antes. Como é que eles iriam saber? Pelo dom de curar? Não. Tinha que haver uma coisa estranha, humanamente falando, mas sobrenatural, poderosa. E eles se reuniram e começaram a orar, e a Bíblia diz que veio um som como de um vento, não era um vento, um som como de um vento, e tomaram aquele povo, e eles passaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhe permitia que falasse. Eles foram tomados pelo poder, e o Espírito Santo agora já não anda mais do lado como Jesus andava, ele agora está dentro de cada um daquele que crer. Está dentro de você. O El Shaddai está dentro de você. O que é que significa El Shaddai? O que é que significa? Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Eliel, quantos El tem no seu nome? 2. Sabe o que significa? Deus é meu Deus. Você sabia disso? Então valorize mais. Nem sabia disso. Ela é El, Deus. Ele é meu Deus. Então a partir de hoje, sejam mais convertidos do que ontem. E amanhã, mais do que hoje. E vocês também que têm o nome escrito no livro da vida.
Pense, o El Shaddai agora habita dentro do ser humano. E em Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a seguir, diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sabe quem escolheu vocês para estarem aqui? E escolheu você para que o evangelho chegue, e você agregou dentro de você? Deus escolheu. Aí tem gente, mas Deus não me escolheu. Escolheu. Se o evangelho chegou até você, você está no outro lado aí. Se o evangelho chegou até você, Deus escolheu você para falar. Agora você tem a liberdade de crer ou não crer. Efésios, volta lá para Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13. A partir do momento que eu entendo assim, eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. Aí eu tenho agora a liberdade de cuidar desse selo ou de viver esfregando ele em todo o pecado. O Espírito Santo é liberdade, mas o quê? Se alimenta e se alicerça e cria raiz, aleluia, no centro da vontade de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13. Aqui tem um contexto. Em quem também vocês estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da nossa, e tendo nele também crido, tem que condicionar ao crer. Tudo é possível aquele que, sem crer, sem fé, é impossível agradar a Deus. A partir desse momento que você creu, foste selado com o Espírito Santo e quem prometeu? Deus, Jesus. E se ele prometeu, ele não erra. Agora daqui para frente, nós temos o dever de ter uma busca, de estar se enchendo daquele azeite que foi falado aqui. No texto onde nós estamos detidos aqui em Efésios, diz assim: a família que estão nos céus e na terra, que toma o nome segundo as riquezas da sua glória. Irmãos, o sobrenatural de Deus habitando em seres humanos. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Tem ali o Eliseu. Cadê o Eliseu? Eliseu. O Eliseu tinha umas verrugas nos dedos. E um dia um irmão nosso, um filho na fé chamado Mário, resolveu orar por ele, por aquelas verrugas. Sabe o que aconteceu? Desapareceram as verrugas. Tenta explicar isso. Você pode explicar isso? Não tem como explicar. As mesmas falta de explicações, a não ser milagre de Deus, sobrenatural de Deus, é o mesmo profeta que foi falado ontem, que jogou um pedaço de madeira e o ferro, ele subiu igual um isopor dentro d'água. O sobrenatural de Deus é para nós, para os que crerem. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônio, é no meu nome. Então tenha comunhão e valor por esse nome. Aquele que se chama pelo meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se tornar dependente, foi o pastor pregou esses dias, se humilhar, se tornar dependente de mim. E orar quer dizer ter diálogo, ter comunhão, relacionamento. Irmãos, relacionamento com Deus. Infelizmente, parece que não tem. Eu vim de uma época e que não mudei ainda, não quero mudar, onde a gente estudava a Bíblia e não tinha Bíblia de estudo, não. Veio aparecer a Bíblia Thompson depois de muito tempo, mas pegava lá e lia e orava. E quantas vezes eu li, orava, não entendia, e naquele dia eu ia na igreja, a pregação era exatamente naquele texto, e aí eu passava a entender. Quem era que estava ouvindo? O Espírito Santo de Deus. Hoje eu conheço o pastor que ele chega lá no computador e ele pega lá um tema. Aí está lá uma pregação, ele imprimir. Tuim. Aí imprime a pregação, traz na igreja e prega aquela pregação lá. Serve. Eu vou dizer para vocês que serve para, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia.
Ela tem um alvo, ela vai atingir alguém, mas não é a mesma coisa que você orar a Deus, e você buscar a Deus, você pedir inspiração do Espírito Santo de Deus. Amém? Um dia eu entrei por essas portas, como tantas vezes entrei, dobrei o joelho num cantinho ali, estava extremamente angustiado. E falei para o Senhor em minha angústia, falei: Senhor, eu estou extremamente angustiado e eu quero te pedir aqui, em espírito, eu quero te pedir que se o Senhor está vendo a minha angústia e me acalma, Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor fale tal palavra assim, assim comigo, por favor, se o Senhor está me escutando, por favor. Pronto. Eu orei, agora o resto não é comigo. O natural é com você, o sobrenatural é com Deus. Quer experimentar do sobrenatural? Então queira ardentemente. Naquele dia, foi o pastor Frank, ele que foi pregar. Quando ele abriu o texto, a primeira palavra que ele falou foi exatamente aquela que eu tinha pedido a Deus. Amém? O homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Então você quer entender, então mergulha, para de sentir medo e confia na graça de Deus, no sobrenatural de Deus que habita dentro de você. É em você que Deus quer efetuar. Ele disse: imporão a mão sobre os enfermos. Irmãos, os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo ele trouxe também ferramentas. Os dons são ferramentas dadas para o crente. E a Bíblia diz: escolhei com zelo os melhores dons. Eu não sei qual é o melhor, então leia a Bíblia. Lá em capítulo 12 da carta aos Coríntios, tem uma lista delas. De serviços, de afazeres, de ministério e de dons. Os dons de curar é um plural. Peça, mas quando você pedir e receber, use. Tem gente do lado morrendo e contando: eu não estou muito bem. E você lembrando: o Senhor me deu o dom de curar. E eu deixei em casa, pendurado na parede lá. Irmão, pelo amor de Deus. Ou eu sou ousado demais, ou precipitado demais, ou sei lá o que é que se passa na minha cabeça. Mas se chegou perto de mim e começou a dizer que estava... A menos que o Senhor dizer: não põe a mão. E para isso acontecer, você precisa ter comunhão para você escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Tem uma irmã lá em Osasco, que ela ia de vez em quando na igreja, de vez em quando e tal, e um dia ela chegou lá em casa, que às vezes tinha uma fila de gente lá em casa. A Priscila, Eliseu lembra disso, uma fila de gente lá em casa. Meu Deus, tinha vezes que ia até 3 horas da madrugada, misericórdia. Parecia consulta lá de... Pessoal que ia consultar, até pessoa que era político ia lá saber que o Zé vai ganhar ou não vai ganhar. Irmão, começo de ano era um tormento. Graças a Deus que em Curitiba não tem isso. Irmão, como é que vai ser meu ano? Meu Deus. Libera uma palavra profética. Vá se converter, infeliz. Pelo amor de Deus. Irmão, eu trouxe aqui a foto do Zé, do Antônio e do Washington Severino. Qual deles é o meu escolhido? Nenhum. Se coçar com um cacto lá do Nordeste. Irmãos do céu. E um dia essa irmã chegou e disse assim: irmão, eu queria que orasse por mim, porque eu estou com um problema na coluna. E eu prontamente já pensei: é comigo mesmo, e Jesus na frente, é claro. Sem ele nada podemos fazer. E aí eu fui impor as mãos, o Senhor disse: não põe a mão, porque eu tenho uma obra para fazer com ela. Aí eu falei: irmã, eu vou orar por você, mas não vou orar por essa questão de cura. Mas pensa na raiva que a irmã ficou. Com razão, né? Porque se fosse ela também, ficava... Aí ela: não, irmão, mas eu quero oração porque eu quero ser curado. Eu falei: sim, eu sei, mas Deus está falando que tem uma obra para fazer contigo. Então eu vou orar por você, mas não vou orar para a cura. Então não ore. E não ore, e saiu bravo, irmão. E ficou um tempo sem ir na igreja. Esse tempo durou... eu acho que mais de 1 ano, porque eu viajava, voltava, a não ser que ia e eu não sabia. E um certo dia, eu cheguei, estava no culto, eu ia pregar, e de repente, quem é que chega? Aquela irmã. Já fazia mais de ano, aquela irmã. Toda etiquetada, toda alinhada, com aquelas bolsas, porque mulher, quando ela começa a ficar chique, ela compra umas bolsas
né? Não é da Louis Vuitton, não, é outras. Aquelas bolsas cheias de coisas assim, tal, e eu vi ela toda muito chique, muito arrumada, e sentou-se e olhava para mim como quem... Aí eu comecei a trabalhar na carne, fiquei pensando, meu Deus, a irmã veio e ela vai dizer, tá vendo? O outro orou e eu fui curada, e você é um pilantra. E aí, de repente, quando termina o culto, aquela irmã chega em mim e diz assim, eu queria falar com o irmão e falar com o pastor Fernando. E eu, amém, irmã, amém. Falei, se qualquer coisa eu peço perdão, mas eu não vou pedir perdão por uma coisa que Deus falou que não era para pôr a mão. Amém? Se Deus falar, faça, faça. Então fique atento à voz de Deus. Ah, eu nunca senti Deus falar para pôr a mão. Então eu não sei que mundo que você está. Se dê, se doe, porque se Deus não pode contar comigo, não pode contar com você, Ele vai contar com quem? Hã? Esse poder efetua em nós. Aí ela disse, é que o Senhor falou para mim que era para dar uma oferta para você e para o pastor Fernando. Falei, mas eu quero ouvir o outro lado da história. Ela falou, o irmão lembra que... Aí eu falei, meu Deus. Você lembra que um dia eu pedi oração e você não orou por mim? Pois é, irmão, eu fiquei com ódio de você, fiquei com raiva de você, e eu entendo. E você falou que Deus tinha uma obra para fazer, e que ódio. Eu falei, meu Deus, não vou pedir perdão, porque foi Jesus que falou. Ela falou, irmão, mas que bênção. Eu falei, nossa, você está com raiva, agora já é uma bênção? Pois é. Na empresa onde eu estava, eu fui aposentada por esse problema de saúde e eu fui indenizada. E com a indenização, eu comprei uma moto para o meu filho trabalhar e eu comprei uma casa e eu tenho um dinheirinho no banco. O sobrenatural não é comigo, é com Deus. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, que foram chamados segundo o propósito de Deus, e você foi chamado para ser templo do Espírito Santo, e por isso você precisa estar alicerçado, você precisa estar alimentado, você precisa estar nutrido pela graça de Deus. O homem natural não consegue entender. Como é que o homem natural vai entender falar em línguas estranhas? Como é que pode? Como é que pode? Esse Deus que dá habilidades. Como foi falado aqui pela pastora Luciana, em Êxodo capítulo 31, naquele dia eu tinha lido aquele texto da habilidade para você ser um profissional. Para você ter habilidades profissionais, para você tocar, para você dirigir, para você, sei lá, ser um profissional em qualquer área que você quiser. Peça a Deus direção, que Ele te dá direção e habilidade. Tem lá um negócio para fazer, ao invés de ficar churumelando, xingando, fazendo um monte de coisa. Ora a Deus. Quem sabe o Espírito Santo de Deus te dá uma inspiração. Faz assim. E as coisas acontecem. Amém? Glória a Deus. Jesus não usou essa artimanha para dizer assim, haja a cadeira, e a cadeira foi. Haja os móveis, e os móveis. Não fez não. Ele trabalhava. Habilidade. Pense que hoje Deus está te dando habilidade, e Ele diz que através do Espírito Santo, Ele te abre a porta da palavra, da sabedoria, para você entrar e sair e encontrar pastagem. Habilidade, eu não sei como falar. O Espírito vai te dar sabedoria ao abrir da boca para você falar com aquela pessoa. Amém? Então, voltando aqui para o texto, para a gente chegar a um final, ele diz, olha, para que, versículo 16 de Efésios, para que segundo a riqueza, olha a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais validados, favorecidos com poder, pelo seu espírito no homem interior. Ainda que o homem exterior, esse que eu estou vendo aqui, se corrompa. Quando eu falo corromper, o nosso português é péssimo, e eu não sou bom em português, aliás, eu não sou bom em nada, sou bom em depender de Deus.
Não é se corromper, foi para a política e se corrompeu. Não é isso, não. Ainda que esse corpo esteja deteriorado, com rugas, abatido por alguma enfermidade, abatido por causa de uma preocupação, entristecido com alguns aborrecimentos, abatido, desfigurado porque está passando por um momento de enfermidade física que tem sido difícil. No entanto, o homem interior, que é alimentado pelo Espírito Santo, se renova de dia em dia, aguardando o sobrenatural de Deus. Versículo de número 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante do que aquilo que pensamos e falamos. Pensa o seguinte, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 26, a seguir, ele diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. A palavra fraqueza no grego significa tanto fraqueza no sentido de falha e pecados, como significa também doença, uma fraqueza de uma doença. Ele nos assiste, olha aqui para mim, ele dá assistência. Não é do tipo que você não está bem de saúde, quando você ficar legal, aí eu volto. Tá bom? Inclusive eu estava passando um tempo aí antes da pandemia, estava naquelas crises que alguns aqui já me acompanharam, de pneumonia, e eu não estava bem, e aí pediram para um obreiro nosso, aí, um pastor nosso, ir lá orar por mim, e aí o pastor mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, o irmão não está bem de saúde, e pediram para orar por você, mas para não te incomodar, quando você ficar bem, aí eu vou aí. Fiquei pensando, falei, desse eu não posso depender. Eu quero orar por você quando você não estiver bom, mas eu quero orar por você quando você estiver ruim, eu quero orar por você quando você estiver triste, eu quero orar por você quando você estiver necessitado, me peça oração que eu vou orar. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, em nome de Jesus, esse sobrenatural de Deus, abundantemente, onde é que eu estava falando mesmo? De quem? Estava falando de quem? Não, eu estava falando de uma pessoa. Para a gente terminar aqui, irmãos, 90% de uma pregação, a maioria das pessoas esquece quando sai por aquela porta. Sabe, esquece quando sai por ali. Se perguntar qual foi o texto que você leu no primeiro dia, sabe, o primeiro dia que você abriu o primeiro texto, que estava escrito lá no Evangelho que escreveu São Lucas, que Jesus disse, se o filho, vocês são maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais se vocês pedirem o Espírito Santo, se ele não vai dar. Então a maioria das coisas a gente esquece muito rapidinho. Como é que a gente vai provar sobrenatural de Deus? Então deixa eu te contar para a gente terminar. O irmão, o diácono Oswaldo e a irmã Esté vai estar preparando a ceia. E deixa eu te contar uma história. Eu viajei bastante para os interior de São Paulo, e num desses interior de São Paulo tinha um pastor, preguei muito nas igrejas do Evangelho Quadrangular, até ganhei uma carteirinha da igreja lá de um pastor que tinha uma grande autoridade, e ele falou, tá aqui a carteirinha, até hoje eu tenho. Ele falou, em qualquer lugar que você chegar, você apresente, diga que foi eu que te passei e você prega, porque é meu nome. Fiquei pensando, pense. Recebi uma medalha de honra ao mérito em prata da igreja do Evangelho Quadrangular. Quase que eu congregava lá de uma vez por toda, mas faço parte desse evangelho também. Aí tinha lá um pastor que ele estava com câncer e num estado terminal, estava numa cama, estado terminal, a situação dele era extremamente delicada e ele estava nos últimos momentos. Então alguns pastores foram fazer uma visita, outros irmãos foram fazer uma visita, e naquele dia, um daqueles servos de Deus
foi inspirado por Deus. O Senhor disse: pega a minha ceia e leva para o meu servo lá no hospital. O câncer tinha tomado toda a coluna, já tinha chegado na cabeça, nas pernas, ele estava só vegetando, consciente. E aí o que acontece? O pastor pega a ceia e leva lá. Quando chega na porta, vai descendo já alguns irmãos e diz: você vai levar a ceia? Nem adianta. Ele está nas últimas. E aí ele pensou: puxa vida, e agora? O Senhor disse: leva a ceia para o meu servo. Servo de quem? De Deus. Aí ele disse: bom, ele vai partir pelo menos com a ceia. Entrou e disse: irmão, vim aqui te trazer a ceia. Foi Deus que mandou. E ele, bem, já naquele momento ofegante, ele pegou aquele pedacinho de pão, ministrou, pegou aquela porção de sangue de Jesus, e ministrou na boca dele, abençoou, saiu dali e foi embora com a consciência tranquila. 2 horas depois, os médicos que estavam acompanhando chegou lá e o homem está sentado. Aí os médicos pensaram: é uma reação para a morte. E aí ele diz assim: eu estou com fome. Aí os médicos disseram: bom, vamos dar comida, que é a última refeição. E ele comeu a última refeição, e ele comeu a última janta, e ele saiu dali, e ele foi curado, e ele foi dar testemunho que Deus fez uma grande obra na vida dele. Por quê? Porque o sobrenatural é com Deus, não é com você. Experimente o sobrenatural de Deus hoje. Vamos orar a Deus? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Se enraize. Entenda quem você é. Entenda o teu chamado. Entenda quem mora dentro de você. O Senhor diz: viremos para Ele, faremos nele morada, em quem recebe a palavra. Eu vou fazer morada dentro de você. A gente cheio de falhas, cheio de coisinhas, eu sou chato, os irmãos já me conhecem e tal, cheio de coisinha, tenho meus defeitos, oro a Deus, mas o Senhor disse: eu vou fazer morada dentro de você, Pedro. Eu vou construindo esse templo, eu vou edificando esse templo, eu vou fazendo com que as coisas aconteçam nesse templo. Aleluia! Quantas maravilhas eu vi de Deus, aleluia, através de pessoas que eu nem imaginava. Um daqueles irmãos que estava ontem aqui, o irmão Luciano. Sabe qual que é o Luciano, né? Aquele fortinho lá. Conheci o Luciano, meu Deus do céu, parecia a radiografia de um grilo. Um cibito desfiado, sabe? Uma xerox de esqueleto. E via aquele menino na igreja e cresceu, e cresceu, e cresceu. Sempre foi assim. Ele prega numa velocidade, tanto é que cada um tem um jeito de pregar aqui. É uma maravilha, isso é uma bênção de Deus. E ele prega, ele vai falar, ele é uma tartaruga em câmera lenta. Mas é um servo de Deus e o Senhor habita nele. Eu vim de Santa Catarina uma vez, irmão, com uma pneumonia daquela que quando eu respirava, parece que um arpão atravessava de um lado para o outro. Ruim. Eu chego e está tendo culto na igreja, eu fui em casa, deixei as malas, voltei, sentei no último banco e fiquei ali respirando, apertando aqui do lado da traqueia, e eu respirava devagar, esperando que chegasse a segunda-feira para ir no médico, e eu sabia que eu já estava saindo secreção com sangue. Eu sabia como é que estavam meus pulmões. Foi uma jornada de 15 dias pregando aqui com pneumonia. E aí eu estou sentadinho ali, só eu sabia como é que estava. E o Luciano, pode vir alguma coisa boa do Luciano? Pode vir alguma coisa boa do Vinícius, que a gente não vê ele dando voadora, grudando no teto? Do Lucas? Do Rafael? Pode vir alguma coisa boa da Bernadette? A gente pode esperar da pastora Vanessa, do pastor ali, da pastora... Mas pode vir alguma coisa boa? Experimenta. Dê lugar para Deus. Entenda a voz de Deus. Ele lá de cima do altar disse assim: irmão Pedro, com aquela voz de trovão que está a 8 bilhões de quilômetros de distância.
Deus manda te dizer que está trocando os teus pulmões. Aleluia. Oh, vitória, aleluia! Aleluia! Deus está trocando teus pulmões. Eu falei, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Se o Senhor está trocando, o Senhor não vai trocar por uma coisa que está só o pó da gaita. O Senhor está trocando, aleluia. Irmão, eu estou vivo até hoje. Posso partir hoje, mas até hoje o Senhor me sustentou. Sabe de quem veio? Do Luciano. Aleluia, foi dele, não foi de Deus. Mas usando ele, é o mesmo Deus que quer usar vocês. Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus. Aleluia, esse poder que efetua, que opera em nós. La varga séria anchorquia da gavácia, eiria lá chabarra manirra basileba. Põe a mão no teu coração, quero orar por você agora. Teu coração pode ser na cabeça, teu coração pode ser aqui. Aleluia, não endureça o teu coração. Se tem alguém em nosso meio aqui que está chateado, está abatido, tem alguma coisa que você diz, olha, para que eu tome ceia, eu quero uma oração, aleluia. Eu vou orar por você, nós temos motivo para orar por você. Se não tem, ore a Deus aí em você mesmo. Você em Deus, aleluia, que Ele te responde e te ouve. Não deixe que nenhuma raiz de amargura permaneça dentro de você. A raiz da palavra seja maior. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero ministrar na vida da tua igreja nessa noite, que haja um despertamento de valores interior, que eles percebam os valores do reino que foram implantados dentro deles, o selo do Senhor, o Espírito que foi empenhorado dentro dessas pessoas, o selo da promessa, o selo da aliança. Avarga navachore mi calabantura manture mi cai. Vai tomando, Senhor. Vai trabalhando, que eles possam ir pedindo o avivamento do teu Espírito Santo dentro deles. Aleluia, como um pai, aleluia, dá o melhor para os seus filhos, e como os filhos pedem ao pai, aleluia, cada um aqui possa pedir confiadamente e comece a preparar-se para receber. Rabachori canto remicala bachurianda labaia. Espírito Santo, vai assistindo cada necessidade que aqui está, vai assistindo cada coração que aqui está, vai assistindo, aleluia, cada angústia, cada aborrecimento, cada tristeza, cada repúdia que está escondido nas gavetas aí, e comece a arrancar. Meu Deus, entra, Senhor. Tua palavra é o martelo que esmiuça a pedra. Tem corações endurecidos, mas eu não posso entrar. Ninguém pode entrar. Tua palavra pode quebrar, aleluia. Mas, Senhor, que o teu Espírito Santo convença, aleluia, a nesta noite rasgasse este coração para experimentar, aleluia, o bom, perfeito e agradável, aleluia, do poder e da graça do Senhor. Meu Deus, eles são templo do teu Espírito, aleluia, que esses valores aconteçam, que a carne não tenha domínio total sobre nossa vida. Nós estamos o tempo todo dependentes dessa misericórdia tua, porque a carne tem lutado contra nós, Senhor, mas vença, prevaleça o teu Espírito dentro de nós. Aqueles que falaram, Senhor, e falam em línguas, que possam sentir o desejo ardente de busca. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre tua vida que o desejo ardente, alabachúria, recaniba chorebicaia, venha acontecer desde esse dia, para que o Espírito do Senhor não se retire da tua vida. E eu quero te abençoar no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.